Olá a todos, vamos para mais uma aula aqui de economia monetária. Vamos dar sequência aqui no nosso tema, na sequência cronológica das teorias, conforme as teorias monetárias foram avançando. Então, a gente analisou antes as teorias do século XIX, TQM, Wiesel, aula passada, Keynes, né, as ideias do Keynes, e agora vamos para a teoria neo-keynesiana. Quem são esses neo-keynesianos? É bom dar uma explicada antes, porque esses termozinhos eles podem ser um pouco chatos, difíceis de entender. Então, na macroeconomia, por consequência na economia monetária, tem como se fosse uma grande, como eu posso dizer, uma grande quebra. Tem Keynes, daí tem as coisas que tem antes do Keynes e as coisas depois do Keynes. Essa ideia de escolas de pensamento, ela é mais forte, mais importante do Keynes para frente. Do Keynes para trás, não é que não tem escolas de pensamento. Tem, mas não tem tantas diferenças. Assim, na verdade, tem muitas diferenças, mas não para os analistas, né, para os economistas, para as pessoas que estudam história do pensamento econômico, tudo que é pré-Keynes acaba ficando meio borrado, digamos assim, são os clássicos. É a história do pensamento econômico, o lado mais clássico. Daí, se quiser, dá para ir desmembrando como os fisiocratas, é o pensamento clássico mesmo do Smith, Ricardo e Malthus, daí o pensamento marxista que começa, obviamente, com o Marx, daí os marginalistas, com Jevon, Menger, Walras, daí, se quiser, dá para criar outras subescolas, dá para ter o pensamento sueco com o Wiesel e outros pensadores, enfim. Tem várias pequenas escolas antes do Keynes também, mas as grandes escolas de pensamento, aquelas que são mais estudadas, são do Keynes para frente. Então, depois do Keynes, o Keynes escreveu a Teoria Geral em 1936. Tem um grande debate, é uma obra muito polêmica, muito influente. Vem a Segunda Guerra Mundial, o pensamento econômico meio que para durante a guerra, porque, enfim, as pessoas estavam tentando só não morrer. E depois da Segunda Guerra Mundial, volta a ter mais teorização sobre economia. E daí que começa a ter essas tais escolinhas de pensamento. A primeira delas, então, no pós-Segunda Guerra Mundial, são os neo-keynesianos, ou dá para chamar de velho-keynesianos também, se quiser, ou síntese neoclássica. Por que síntese neoclássica? Porque seria como se houvesse o pensamento clássico ou neoclássico, se quiser. Esses nomes são muito confusos, né? Cada autor usa do jeito que quer e vira só uma grande confusão. Mas seria essa síntese, seria tudo que veio antes do Keynes, o que o Keynes chamou de clássicos e outras pessoas chamam de neoclássicos, com o próprio Keynes. Então, os neo-keynesianos seriam a junção das duas ideias. Ou seja, o Keynes criticou todo mundo que veio antes dele. Então, teriam os antes do Keynes, que estariam errados para o Keynes. Vêm os neo-keynesianos e dizem, bom, não é bem assim. O Keynes tem alguns pontos corretos, mas também não está tudo errado lá atrás. Vamos juntar as duas ideias e fazer uma síntese. Essa é a escola neo-keynesiana. E ela também dá passos em duas frentes muito importantes, que são teorizar usando matemática. Então, a partir daqui fica cada vez mais crescente teorias econômicas serem matematizadas e não mais narrativas. Se vocês lerem a teoria geral do Keynes, tem pouquíssimas equações, acho que são 2 ou 3. E elas nem precisavam estar lá, poderia não ter escrito. Antes do Keynes, os marginalistas, era tudo matematizado, obviamente, o Marshall também. Mas não era tão comum na economia tudo ser com matemática. Tinha quem pensava com modelos matemáticos, tinha quem pensava sem modelos matemáticos. Dos neo-keynesianos para frente é muito difícil você teorizar e encontrar teorias econômicas que não sejam formuladas por meio de modelos matemáticos. Então, essa é uma frente muito importante que os neo-keynesianos avançam ou ajudam a estabelecer mais fortemente, né? A matematização da economia. A outra frente é o uso crescente da econometria. Nos neo-keynesianos, se começa muito porque tem avanços teóricos na estatística e também porque os próprios estados, os próprios governos, por conta do esforço da guerra, eles têm mais estatísticas disponíveis, eles têm muitos dados disponíveis sobre a sua economia. Então, tem aonde você jogar teoria estatística, jogar econometria em cima. Antes tinha dados, mas era mais escasso.
Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a abundância de dados também favorece a que a econometria cresça. Então, os neo-keynesianos, teoricamente, juntam ideias do Keynes com quem o Keynes criticava, mas fazendo essas teorias de modo matemático e sempre tentando olhar para os dados com econometria. Então, aqui já começam a aparecer elementos da economia do jeito que a gente tem ela hoje, né? Teorias com matemática e o uso da econometria. Na macroeconomia, o mais comum, assim, como é que eu posso dizer, a principal bandeira deles, né, ou a principal imagem que a gente vai ter em mente dos neo-keynesianos são os modelos ISLM. É essa escola de pensamento, ou são autores dessa escola de pensamento, que criam o ISLM, que inicialmente surge com várias pequenas versões distintas e ela vai se solidificando até virar o ISLM que a gente conhece nos livros-texto, né, nos manuais de hoje. E quando é economia aberta, o Mundell-Fleming, ou ISLM-BP. Tem vários outros modelinhos menores da época que, infelizmente, não ficaram tão famosos, né, quanto esses dois. Esses são os principais modelos da época, que até hoje são ensinados e ainda são muito importantes mesmo hoje. Eles vêm dessa época. E na teoria monetária, que é o que nos interessa aqui, né, estamos numa disciplina de economia monetária, o que eles fizeram foi avançar no tratamento da demanda por moeda. Então, o Keynes, vamos lembrar da aula passada, o Keynes tinha aquelas ideias de teoria de demanda por moeda para transação, para especulação, por precaução. Então, o que os neo-keynesianos fazem na parte monetária é teorizar em cima disso, é melhorar essas ideias que o Keynes lançou. Então, eles trabalham muito mais pelo lado da demanda por moeda. A oferta de moeda, os monetaristas depois pegam e trabalham melhor, criam a ideia. Não é que criam, eles melhoram e dão mais coerência à ideia do multiplicador monetário, que a gente já estudou, e eles vão juntando as coisas da ideia das reservas. Me fugiu um nome, ó que horror, o professor se esquecendo. Sistema de reservas fracionadas para a criação de moeda, com o multiplicador monetário e indo até a TQM. Essa é a junção que os monetaristas fazem, que a gente vai ver melhor na aula que vem, é o tema da próxima aula. Então, a oferta de moeda vai ser melhor tratada pelos monetaristas e ainda melhor tratada, mais aprofundada, só nos anos 80 pelos novos keynesianos, que daí eles vão criar teorias para oferta de crédito e começar a argumentar que crédito e moeda são coisas que andam juntas, até que hoje em dia se tem a ideia de que crédito e moeda são a mesma coisa. Né? Só atentar aqui para o fato de que os nomes começam a ficar confusos. Né? Novos keynesianos, mas o que a gente vai analisar na aula de hoje são os neo-keynesianos ou outros nomes, síntese neoclássica ou velhos keynesianos. Tá? Então, só para dar a setinha do tempo toda para vocês, a gente viu o século XIX, daí Keynes, neo-keynesianos na aula de agora, depois vem monetaristas, daí novos clássicos, não neoclássicos, novos clássicos, novos keynesianos e, por fim, o novo consenso macroeconômico, que é a ideia ou as teorias correntes do momento atual. Hoje em dia, a macroeconomia, ela meio que não tem mais essa coisa de escolas bem formadas de pensamento, tem um grande consenso, por isso o nome, novo consenso macroeconômico, e só os heterodoxos, que ainda dá para você dizer assim, né, que são escolas de pensamento separadas. Bom, o principal nome, ou um dos principais nomes da escola neo-keynesiana é o James Tobin, e é o criador de muitas das teorias que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 81, foi professor só em Harvard e em Yale. Ele foi membro do Council of Economic Advisors, que é um órgão do governo federal dos Estados Unidos. Não sei se eu já falei isso para vocês. É um conselho de economistas, tem acho que uns 10, 12 membros, que se reúnem periodicamente com o presidente dos Estados Unidos. E ali eles discutem, enfim, as estatísticas, as previsões deles para o futuro, opiniões, problemas que o presidente queira que eles deem a opinião, eles falam também. Então, o Tobin já esteve sentado ao lado, né, assessorando o presidente dos Estados Unidos. Ele foi consultor acadêmico do Board of Governors do Fed. É o equivalente ao nosso Copom.
Então é como se ele fosse consultor também do Copom de lá e também consultor da Secretaria do Tesouro. Ou seja, ele dava conselho para todo mundo, né? Do presidente para o Tesouro, para o Fed, ele estava sempre em algum conselho desses aconselhando os rumos da política econômica dos Estados Unidos. Tem contribuições teóricas na macro, das mais diversas, a gente vai ver só uma pequena parcela do pensamento dele aqui, que é o mais voltado para a economia monetária mesmo. Também tem contribuições na econometria, que ele desenvolveu um método chamado TOBIT, que vai junto lá com o Logit Probit. Ele criou uma outra variantezinha lá, que é o TOBIT. Ele foi orientado no doutorado pelo Schumpeter, não sei se vocês já viram ou não, mas é um grande pensador, um dos últimos economistas que dá para chamar de clássico. E ele, por sua vez, orientou no doutorado gente importante, como a Janet Yellen, que é a atual secretária do Tesouro dos Estados Unidos, apontada pelo Biden, e foi presidente do Fed, né? A Yellen foi presidente do Fed também, de 2014 a 2018. O William Witter, não sei se é assim que fala o nome dele, que foi economista-chefe do Citigroup, de 2010 a 2018, e também do Edmund Phelps, que é Nobel de Economia de 2006. Ou seja, o Tobin formou gente muito importante que atua até hoje na política econômica dos Estados Unidos, e ele próprio aconselhou muito, né, do lado da política econômica. Então ele teve um pezinho dos dois lados, embora ele não fosse de fato o secretário do Tesouro, ou o presidente do Fed, ou o presidente dos Estados Unidos, né, ele sempre esteve próximo dessas instituições. Então, dois avanços importantes que ele fez nas teorias de demanda por moeda, que o Keynes lançou, e é o que a gente vai analisar na aula de hoje, é quase que toda a aula de hoje. Na demanda especulativa, que é a primeira que a gente vai ver, ele expandiu a visão do Keynes, que era dicotômica. Para o Keynes, vamos lembrar, tem os agentes bears e os bulls, aqueles que acham que os preços vão cair ou que os preços vão subir. E no Keynes, os agentes ou se desfaziam de todos os títulos e ficavam com moeda, ou pegavam toda a moeda e compravam títulos. Era dicotômico, era 880. O Tobin diz, olha, acho que não é bem assim no mundo real, portanto a gente tem que melhorar a nossa teoria, e ele criou uma teoria, ao contrário da do Keynes, uma teoria formalizada, toda matematizada. A gente não vai entrar nos detalhes da matemática envolvida, porque eu não quero aqui que vocês fiquem só repetindo modelos até o fim, não que não seja importante, mas aqui a ideia é mais a gente conseguir ter uma apreciação mais ampla das teorias e ir passando, né, de aula em aula para ver como que o pensamento monetário evolui. Então a gente não vai entrar em detalhes, a gente não está entrando em detalhes em praticamente nada aqui nessa parte teórica, né, porque é como eu quero mesmo, eu quero dar mais uma visão ampla para a gente conseguir ver todo o processo histórico. Se a gente entrar em detalhe em tudo, começando lá do século XIX, pronto, a disciplina acaba e eu não saio do Keynes, né? Então, querendo ou não, infelizmente, se vamos ter amplitude, não dá para ter profundidade, infelizmente. Também ele avançou na demanda transacional por moeda, que é aquela que lá no Keynes era usada para a moeda que os agentes retêm para fazer suas transações do lado real da economia. Também outra teoria formalizada, matematizada, e ele mostrou que na demanda transacional, ao contrário do que o Keynes dizia que essa demanda depende apenas do nível de renda. O Tobin coloca que a taxa de juros também vai afetar este tipo de demanda. Então vamos para o primeiro modelo, que é o modelo de composição de carteira do Tobin. Então aqui eu já meio que adiantei, né? Lá para o Keynes, se o indivíduo acha que o preço dos títulos vai cair, ele vende tudo e fica com moeda. Se ele acha que vai cair, que vai subir, ele pega a sua moeda toda, compra títulos para depois vender esses títulos que ele acha que vão se valorizar. Então fica uma questão dicotômica. O Tobin critica essa visão dicotômica, ou a gente ou só tem títulos ou só tem moeda. Ele nunca diversifica o seu portfólio. Então o Tobin tem duas críticas a isso. Uma que é bem teórica mesmo, e outra que é mais empírica. A primeira é a seguinte, tem a ver com o conceito de equilíbrio em modelos econômicos. O que é equilíbrio no modelo econômico? O que é num modelo teórico econômico, o que significa atingir o equilíbrio? Significa que
as variáveis não vão mais se mover, ou se for um modelo que tem algum tipo de crescimento, as variáveis vão todas crescer a mesma taxa, de modo que se mantenham proporções constantes entre as diversas variáveis. Então, por exemplo, o consumo vai continuar crescendo, mas ele vai ser uma proporção constante do PIB. O investimento continua crescendo em reais ou em dólares, mas sempre como uma proporção constante do PIB. Então, ou são valores constantes ou proporções constantes, quando se atinge o equilíbrio. Além disso, se você está saindo de um aparato teórico que venha da micro, onde vai ter indivíduos maximizando utilidade ou maximizando lucro ou minimizando custos, no equilíbrio os agentes terão que estar satisfazendo essas suas otimizações. Do contrário, não é um equilíbrio, porque se o agente não está maximizando sua utilidade, ele tem incentivos para mudar o seu comportamento. E ao mudar o seu comportamento, ele muda os valores das variáveis e você não vai estar no equilíbrio, porque as coisas ainda vão estar se mexendo, ainda vão estar se ajustando. O Tobin, considerando tudo isso que eu acabei de falar, né, o que é um equilíbrio num modelo econômico, o Tobin diz, bom, sendo assim um equilíbrio econômico, numa teoria, a demanda especulativa por moeda vai desaparecer. Por quê? O que é a demanda especulativa por moeda? Existe uma taxa de juros que é a que está ali no mercado, e existe uma taxa de juros que os agentes têm em mente, que os agentes olham para a economia e dizem, a taxa de juros deveria estar para cima ou deveria estar para baixo. E, por consequência, o preço dos ativos deveria estar caindo ou estar subindo. Se o agente acha que a taxa de juros corrente está em cima da taxa normal, ele não acha nem que os preços vão subir nem cair, eles vão ficar constantes. E esse agente não é nem bear nem bull, ele só vai ficar parado. Ele não vai... Se ele está comprado, ele fica comprado, se ele está vendido, ele fica vendido. Então, bear e bull são comportamentos para quem acha que os preços vão estar subindo ou caindo. A demanda especulativa por moeda vem do comportamento desses dois agentes. E a existência desses comportamentos depende de agentes acharem que as coisas no futuro vão se mexer. Se você está numa teoria econômica e esse modelo teórico atingir o equilíbrio, é para tudo estar constante. Não faz sentido ter agentes dentro do modelo que acham que os preços dos títulos irão subir ou cair, porque desse modo eles não estarão satisfazendo as suas otimizações, não vão estar maximizando a sua utilidade, portanto terão incentivos para mudar o comportamento, portanto o modelo não está em equilíbrio, porque ele vai continuar se movendo. Portanto, como não tem como ter gente no equilíbrio, achando que os preços vão cair ou subir, não tem como ter demanda especulativa por moeda no equilíbrio. Então o Tobin diz, esse tipo de demanda por moeda, se ele funciona exatamente do jeito que o Keynes disse, ele é um fenômeno de desequilíbrio. Só existe isso quando a economia não está no equilíbrio. Quando ela está no equilíbrio, essa demanda por moeda some. E o Tobin tenta, então, bom, como é que a gente melhora isso para ter a demanda especulativa por moeda também no equilíbrio? E também o outro que eu já mencionei antes, não tem suporte empírico, porque quase não existem agentes que têm tudo em moeda ou tudo em títulos, né? Sempre é diversificado, a não ser aquele agente, né, obviamente, que é pobre, que não consegue, né, sair da sua subsistência para investir em títulos, que é a realidade de muitos lugares, né? Mas supondo agentes que tenham capacidade de formar uma poupança pessoal, em geral as carteiras são diversificadas. Então tem esse apelo empírico também da ideia do Tobin. Então, o modelo do Tobin, ele parte de um ferramental microeconômico formalizado, então tem agentes com preferências, com utilidades que eles vão tentar maximizar. A questão é que aqui não é uma utilidade, uma preferência relacionada ao consumo, que é o que a gente costuma ver na microeconomia, né? O agente vai maximizar a utilidade consumindo uma cesta de bens. Aqui não é um indivíduo consumidor, é um indivíduo investidor. Então, ele não vai tirar a utilidade do consumo, ele tira a utilidade do retorno dos seus investimentos. Então, a lógica é a mesma lá da micro, só muda a aplicação. Ao invés de ser consumo e uma cesta de consumo, é investimento e uma carteira de investimento, é um portfólio. Então, alguns pressupostos que são os mesmos que saem da teoria do consumidor lá da micro, né? Aqui seria a teoria do investidor, digamos assim. Mas, matematicamente, os pressupostos se mantêm.
Então, os agentes preferem diversificação à especialização em seu portfólio, em sua carteira de investimentos, que é a suposição da convexidade, que vem da teoria lá das preferências do consumidor. O normal é que os indivíduos sejam avessos ao risco, isso não tem bem paralelo com o lado do consumidor. E os indivíduos são otimizadores e o objetivo é alcançar a maior curva de indiferença possível, igualzinho na teoria do consumidor. O retorno total de uma carteira que tem moeda e títulos vai ser dado pelo R maiúsculo, sendo A1 a proporção de moeda e A2 a proporção de títulos. Moeda rende o quê? Nada. Não rende juros. Então, moeda é moeda, não rende juros. Então, a proporção de moeda vai ser multiplicada por zero, porque ela não dá retorno. Então, no retorno da carteira, não tem nenhum juros que vem da moeda, porque ela não dá juros. O retorno vem dos títulos. E títulos têm dois componentes. Um que é a taxa de juros e outro que são os ganhos ou perdas de capital. Se você vende o seu título no meio do caminho, você pode estar vendendo, pode acontecer de você acabar vendendo seu título abaixo do preço que você comprou, né? Pode acontecer. Ou seja, o retorno total da carteira só vem do lado dos títulos, obviamente. Se a gente aplica aqui o retorno esperado, e daí aqui começa no Tobin algo que depois, não só nele, né, mas nessa escola neo-keynesiana, algo que hoje é corrente nas teorias econômicas, que é colocar, além da matemática, a estatística dentro do modelo teórico. Então, aqui ele aplica o operador de esperança, que é um conceito teórico da estatística. Não sei se vocês já viram, mas é só algo que vem da teoria da estatística para denotar o valor esperado de algo. Então, o valor esperado do retorno, ou o retorno esperado, é o que se tem esperado para os juros e os ganhos de capital. Considerando aqui que os ganhos de capital vão ter um retorno nulo, então o valor esperado, ou seja, aqui está se supondo que os agentes não vão ficar tradando títulos, eles vão comprar e esperar render os juros e daí depois reinvestir, não vão ficar comprando e vendendo, especulando com títulos. Então, os agentes, o retorno esperado, então, da carteira é a proporção de títulos, faltou o E aqui na frente, né? É a proporção dos títulos vezes o esperado para a taxa de juros. Daí, em geral, na estatística, o valor esperado de uma coisa é a sua média. Então, esse retorno aqui seria este MI, que é uma média, né? Ou o valor esperado do retorno da carteira, que tem a ver, então, com a taxa de juros. O risco do portfólio é o desvio padrão do que tem dentro do portfólio. Então, vejam mais um conceito da estatística, né? O desvio padrão entra aqui no modelo. Então, o desvio padrão, que é o sigma, o desvio padrão da carteira, ou seja, o risco da minha carteira toda, é o risco dos meus títulos multiplicados pela proporção de títulos que eu tenho na carteira. Então, tem dois riscos aqui. Um que é o da carteira e um que é o dos títulos. O da carteira depende do tanto de título que eu tenho. Obviamente, se eu tenho só moeda, eu não tenho risco, porque eu não tenho títulos. O que é o risco dos títulos? É o preço deles cair no meio do caminho, eu precisar vender e eu perder capital. Então, o desvio padrão deste G, que na média a gente supôs que era zero, que era nulo, porque em média os investidores não vão estar especulando com os títulos, aqui tem que colocar esse desvio padrão porque representa um risco. Então, o desvio padrão do preço dos títulos, ou seja, o quanto o preço dos títulos varia, o quanto ele é volátil, compõe este sigma G, que é o risco dos títulos. Isso, vezes a proporção de títulos que eu tenho, que é o A2, me dá o risco da carteira como um todo. Então, uma coisa são dados que eu pegaria, se eu fosse aplicar isso com econometria ou algo assim, são dados que eu pego de alguma base de dados, ou seja, o desvio padrão dos preços dos títulos, o quão volátil é o preço dos títulos. O A2 é a proporção de títulos que eu tenho na minha carteira. A multiplicação dessas duas coisas me dá o sigma R. Dá para eu rearranjar estes termos. Eu vou isolar o A2, eu vou passar esse sigma G para o outro lado, dividindo. Daí eu vou chegar nesta equação aqui do lado de baixo, que é a proporção que eu quero ter de títulos na minha carteira vai ser o quê?
vai ser o desvio padrão do preço dos títulos, que é algo que eu não escolho, porque isso vem do mundo real. O preço dos títulos vai subir e descer conforme isso acontece no mercado, não é conforme eu queira. Então, esses títulos, eles variam de acordo com o mercado. Então, a proporção de títulos que eu quero ter na minha carteira vai ser definida pelo quê? Vai ser definida pelo desvio padrão do preço dos títulos, que é algo que eu observo no mercado, com o risco que eu quero correr na minha carteira. Ou seja, existe uma variável que é dada, que é o desvio padrão do preço dos títulos, o risco deles, e existe uma que eu escolho, que é, beleza, dado isso, qual que é o risco que eu quero correr com a minha carteira? Daí esse eu escolho. Bom, dado tanto de risco que eu quero escolher com o risco de fato que eu pego dos dados, eu vou ter, obviamente, uma proporção de títulos que eu deva ter para ajustar o risco que existe com o risco que eu quero correr, né? Só existe uma proporção que vai equalizar o meu desejo com o que de fato o mercado me proporciona. Daí a gente pode substituir este A2 que estava aqui, ó, no retorno esperado da carteira, A2, a gente achou um valor para A2. Então a gente substitui esse sigma R sobre sigma G no lugar deste A2 e teremos esta equação aqui. O R já estava, né, na definição. Eu coloquei isto aqui no lugar do A2 desta equação aqui. Então, fazendo isso, temos então qual que é o retorno esperado da minha carteira. Ele é, deixa eu ligar de novo aqui a caneta, ele é os juros que eu estou vendo no mercado, o desvio padrão do preço dos títulos ou o risco deles que eu estou vendo no mercado, com o risco que eu aceito correr na minha carteira. Ou seja, essa equação está equalizando, está formalizando um entendimento básico de finanças que é risco tem relação com retorno, ou retorno tem relação com risco. Se eu quero ter mais retorno, eu vou ter que correr mais risco. Se eu não quero tanto risco, eu tenho que aceitar menos retorno. Esta equação me dá parâmetros, né, factíveis para eu conseguir estabelecer retorno, a relação entre retorno e risco, né? Isso que o Tobin faz, né? Ele cria uma teoria matemática que dá para você pegar dados no mundo real e jogar dentro da sua teoria e testar depois. Beleza, dá para entender toda essa parafernália matemática com um gráfico. Então vamos por partes. Primeiro é o painel de cima. O painel de cima está me dizendo o seguinte, ele está me dizendo aqui, neste eixo, é o retorno e aqui é o risco da minha carteira. Ou seja, deixa eu voltar na equação. Aqui está o meu retorno, aqui está o meu risco. Isso aqui seria o quê? Seria o coeficiente da equação, ou seja, esta inclinação aqui. Então, aquela equação está jogada num gráfico. Então, esta reta, no gráfico de cima, é a equação do slide anterior e ela está me ligando os vários pontos que me dão para eu ter este retorno, eu tenho que ter esse risco. Deixa eu ligar de novo a caneta, estou desligando toda hora. Para eu ter este retorno, eu vou ter que ter esse risco. Ou se eu aceito correr mais risco, daí eu posso ter esse retorno aqui. Essa equação me dá essa restrição, né, entre diferentes riscos e diferentes retornos. Beleza, agora para eu ter retorno, ou para eu estar correndo risco, eu tenho que estar comprado em títulos. Porque moeda não me dá nem o retorno nem o risco. Daí vem a parte de baixo do gráfico, é o gráfico de baixo, que é a proporção do meu portfólio entre títulos e moeda. Então, como é que funciona o gráfico de baixo? Aqui no topo, vejam, moeda sai do zero aqui e vai até o máximo de moeda que eu posso ter. Títulos ao contrário, aqui é nada de títulos, aqui é tudo da minha carteira em títulos. Ou seja, este eixo está me dando proporções entre as duas coisas. Se eu estou aqui, eu tenho um pouquinho de título e um monte de moeda. Se eu estou aqui, eu tenho um monte de título e pouquinho de moeda. Então ali eu vou ajustando. Quando eu estou lá em cima, eu só tenho moeda e nada de títulos, vou aumentando títulos conforme eu diminuo moeda, até eu só ter títulos e não ter nada de moeda. Bom, o risco e o retorno estão associados com ter títulos na carteira e não moeda. Portanto, quanto mais títulos eu tenho, mais risco eu corro, mas também mais retorno eu corro. Então, aqui com um pouquinho de títulos, eu corro um pouquinho de risco, tenho um pouquinho de retorno. Se eu tenho um monte de títulos na minha carteira, eu vou estar correndo mais risco, mas também estarei tendo
mais retornos. Então, é isso que esse gráfico me diz. Na parte de baixo, a alocação da minha riqueza entre títulos e moeda. Na parte de cima, o risco e o retorno, como que isso se ajusta. Nesse gráfico vai cair um monte de coisa agora em cima. Então, aqui, quem não entendeu até aqui, volta, aí vocês estão vendo isso gravado, volta, assiste de novo, lendo o capítulo do livro, esse gráfico do capítulo do livro, que agora eu vou jogar um monte de coisa em cima. Então, para quem não voltou o vídeo, ou para quem já assistiu de volta, o Tobin vai jogar em cima dessas linhas as curvas de indiferença. Porque fazendo paralelo com a teoria do consumidor. Galera da Contábeis, desculpa agora o papo entra um pouquinho mais próximo da galera da economia. Mas se tiverem dificuldade é só dar um grito depois. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, é só para fazer um paralelo. Essa reta seria a restrição orçamentária lá do consumidor. E aqui seria a curva de utilidade. Aqui também é uma curva de utilidade, mas é a curva de utilidade do investidor. E aqui não é uma restrição orçamentária, é a restrição risco-retorno que o mercado está me dando. Conforme o perfil de risco do investidor, o formato da sua curva de indiferença vai ser diferente. Então, para um diversificador, vai ter este formato. Para um amante do risco, tem um formato mais côncavo. Para um jogador, se ele joga tudo em dinheiro é de um jeito, se ele joga tudo em títulos é de outro. O Tobin vai supor aqui uma curva de indiferença mais simples. Daí eu tenho aqui um slide em branco para eu poder rabiscar. Porque veja, esse gráfico aqui já está cheio de coisa. Explicar com essa rabisqueira toda, vocês não vão entender nada. Então, vamos por partes. Vamos pegar o slide. Aliás, esse aqui em branco, vamos desenhar. Eu vou desenhar só a parte de cima do gráfico, tá? Eu vou pegar só este eixo de cima, o do risco-retorno. Eu vou deixar de lado a proporção embaixo, porque não tem muito o que inventar ali. Então, vamos fazer aqui o eixo do gráfico. Aqui é o meu risco, aqui está o meu retorno. Para uma dada taxa de juros, e daí deixa eu só voltar na equação. A taxa de juros está aqui. Ó. A taxa de juros ela me dá o ângulo da minha retinha. Se a taxa de juros sobe, essa retinha fica mais inclinada. Porque para cada nível de risco eu estou tendo mais retorno. E se os juros cai, a retinha fica mais deitada, porque para cada nível de risco o meu retorno está mais baixo. Então, para um determinado nível de taxa de juros, eu vou estar conseguindo atingir certas curvas de utilidade. Lembrando da teoria do consumidor, o consumidor, se ele é racional e otimizador, ele vai sempre pegar aquela curva de indiferença que, aliás, ele vai tentar pegar a maior curva de indiferença possível, a maior utilidade possível, ou seja, ele vai pegar uma curva que tangencie o máximo de utilidade que ele consegue extrair, dada esta restrição aqui. Agora, digamos que os juros suba. Se o juros subir, a minha retinha, que agora eu vou desenhar em azul para a gente conseguir ver bem, ela vai ficar mais inclinada. Gente, isso que eu estou fazendo aqui, lembra, é quase o mesmo exercício da micro para as curvas de Engel, ou para as curvas de renda-consumo. Então, se subiu a renda, a minha restrição orçamentária sobe, eu consigo atingir uma curva de utilidade superior, depois eu ligo todos os pontos em que as várias novas restrições orçamentárias tangenciam as diversas curvas de indiferença superiores, ligo todos esses pontos de tangência, tenho a minha curva de renda-consumo. É a mesma coisa, mas jogando aqui não no consumidor, mas no investidor. Eu só perdi a caneta, que o pontinho está aqui. Então, com a minha reta aqui azul, que é depois que o juros subiu e, portanto, a reta fica mais inclinada, eu, investidor, consigo atingir uma utilidade maior. Não tangenciou bem meu desenho, mas tudo bem. Então, eu vou estar neste pontinho em azul aqui que eu estou desenhando. Digamos que o juros suba de novo. Então, eu vou botar uma outra cor, eu vou botar em verde. Então, o juros subiu mais um pouco, eu vou ter uma reta, essa ficou feia, bem mais alta, e eu vou conseguir ter uma curva de utilidade mais alta ainda, porque o meu retorno está maior. E agora o meu pontinho está aqui. Então, antes o meu pontinho azul era esse, o meu pontinho vermelho era este. Bom, eu posso ligar todos estes pontos. Deixa eu botar em preto.
Aqui embaixo eu vou fazer um outro gráfico. Eu vou fazer um gráfico que liga o meu risco, que é o mesmo eixo aqui, não com o retorno da minha carteira, mas com diferentes taxas de juros. Poderia ser a letra I também. Então, neste pontinho não era uma taxa de juros pequena? Neste outro ponto, não era uma taxa de juros um pouco maior? E no ponto lá em verde, não era uma taxa de juros um pouco maior? Beleza, então agora eu posso, nesse gráfico eu poderia fazer uma reta, uma curva, sei lá, um rabisco, que ficou aqui, ligando todos esses pontos de tangência, e eu posso transportá-los para um gráfico aqui abaixo, que vai estar me ligando este retorno com este ponto aqui de escolha de risco retorno lá em cima, este retorno, esta taxa de juros aqui de baixo, com este outro ponto de otimização lá em cima, e este último ponto em verde de otimização aqui embaixo. Pronto, agora eu tenho uma reta que liga taxas de juros com os riscos das minhas carteiras. É tudo isso que eu rabisquei está aqui, só que olha o tanto de coisa. Aqui está uma reta, deixa eu botar o laser que fica mais fácil. Aqui está uma reta com uma curva de indiferença, outra reta com outra curva de indiferença. Entender esse gráfico assim, já todo rabiscado, é impossível. Por isso que é melhor ir rabiscando aos poucos. Então, ligando tudo isso, esse gráfico preto que eu fiz embaixo está aqui. Ó. Juros com riscos. E daí, portanto, os juros, quanto maior os juros, maior o meu retorno dos títulos. E daí agora eu tenho que voltar um pouquinho aqui na parte que eu não desenhei do gráfico, que é essa aqui de proporção. Vejam, quanto maior a taxa de juros, para este primeiro pontinho, deixa eu botar uma cor, porque já está em preto, né, o gráfico. Deixa eu botar em vermelho de volta. Então, neste ponto aqui, que eu fiz um X bem grande para destacar, que é para uma dada taxa de juros, que é este R0. Eu fiquei com este nível aqui de risco, com este nível de retorno e, portanto, com esta proporção de títulos. Quando o juros subiu para R1, o meu novo ponto de tangência está aqui e eu estou neste ponto maior de títulos, eu adquiri mais títulos. E quando o juros subiu mais ainda para R2, eu estou num novo ponto. Eu estou tendo a quantidade B2 aqui de títulos, ou seja, quanto maior a taxa de juros, mais títulos eu tenho. O que eu falei neste ponto aqui do gráfico? Quanto mais títulos eu tenho, menos moeda eu tenho. Ou seja, vejam a beleza. O Tobin fez tudo isso aqui para dizer que quando a taxa de juros sobe, eu vou querer ter mais títulos e menos moeda. Então, essa é a conclusão geral disso, mas é toda uma parafernália teórica para entender, né, que é isso. Se o juros subir, eu vou sair de moeda, vou demandar menos moeda, porque eu estarei demandando mais títulos, pelo simples motivo que eles rendem mais. Mas tudo isso num aparato microeconômico, né, que vem da teoria micro. Então, este gráfico aqui, que está me ligando taxa de juros com o risco, cada nível de risco é associado com uma diferente combinação entre títulos e moeda. Quanto maior o risco, mais títulos, menos moeda. É o que está no gráfico da direita, que está ligando juros com demanda por moeda. Quanto maior os juros, menos moeda eu demando. Quanto menor os juros, mais moeda eu demando, porque eu estou saindo de títulos e indo para moeda. Esta é a teoria do Tobin de demanda especulativa. Tudo isso para dizer uma coisa que o Keynes falou em poucas linhas de texto, mas aqui o Tobin trouxe esse tratamento matemático, mais elegante, mais sofisticado. A intuição é a mesma, permanece, só a mensagem é dita de uma outra maneira, com uma linguagem matemática. Bom, no próximo bloco, eu venho então aqui com a demanda transacional. A gente vê especulativa, a gente vai ver a transacional no bloco seguinte, junto com política monetária. Nos vemos no próximo bloco.